Boa noite. Esta é a live da celebração do Dia da Visibilidade Lésbica, feita pela setorial LGBTQIA+, do PSOL da capital de São Paulo. E nós estamos aqui hoje com duas convidadas super especiais que vão entrar já já. Então convidamos vocês para conhecer as nossas redes e a qualquer momento a gente já vai incluir as nossas convidadas que estão chegando. Espera aí. A Débora está aqui. Ela está entrando. Salve! Boa noite, sapatãos! Boa noite, Dê! Tudo bem, Denise? Tô aqui falando direto da Marcha da Visibilidade Lésbica, que tá se concretizando aqui, finalizando aqui na Praça Roosevelt. Aqui, ó, a Resistência Sapatão. A Resistência Sapatão na rua. Mulheres negras, mulheres periféricas, todas para poder ocupar e resistir em tempos tão furiosos. Então estamos aqui, Denise, ansiosa por papo, agradecendo todo mundo que ajudou e pensou que era importante adiar só um pouquinho para a gente conseguir curtir um pouquinho mais aqui a marcha. Enquanto nós esperamos aí, você quer contar um pouco para nós como foi essa marcha, desde o comecinho, para quem está longe, não pôde participar? Desculpa, eu não consegui te ouvir, companheira. Você poderia contar um pouco como foi essa marcha? Como foi? Claro, a marcha se concentrou na Praça do Ciclista, ocupou as ruas da Avenida Paulista, né, a calçada e as pistas da Avenida Paulista, seguiu em direção a Augusta e chegou aqui na Roosevelt. Foi um momento histórico, de um momento estratégico de retomada das ruas. Calma aí, muita animação aqui, ó. Pera aí para vocês não perderem também. Ué, sapatão! Como eu estava dizendo, foi um momento muito histórico, né? Um momento em que todos estão ocupando a rua contra esse governo genocida, está também afirmando a nossa identidade sapatão, enquanto mulheres de luta e que estão à disposição de fazer um enfrentamento pelas nossas vidas e por um outro projeto de político para esse país, a gente ocupou as ruas hoje, né? Lembrando de todas nós que fomos vítimas também do lesbocídio, como Luana Barbosa, como Marielle Franco, pela violência política. Então hoje está sendo um dia muito importante e emblemático. Vacina no braço, a gente na rua. Vamos finalizar com o chupa-chuchoca. Peraí. Duas coisas. Também eu gostaria de agradecer as manas que ficaram na segurança. Tema técnico para da aí se você quiser aí da situação da mandata que o homem tem, claro. Perfeito. Bom, para quem não me conhece, eu sou Débora Dias, sou uma das co-vereadoras da Mandata Quilombo Periférico, me coloco e me posiciono politicamente enquanto uma mulher negra, lésbica e favelada. Esse lugar é muito importante porque a minha corpa, para chegar nesse lugar da vereança, lutou e luta muito. Eu sou fruto de um projeto coletivo, que é esse mandato, composto por mim, Alex, Elaine, Júlio, Eric Ovelha, e Samara Sóstenes. Um sonho do movimento negro e do movimento periférico de ocupar politicamente, né, de cumprir uma tarefa política da Câmara Municipal de São Paulo, a fim de trazer, né, a radicalidade do debate antirracista, a radicalidade de colocar a periferia no centro das discussões.
A Mandata Quilombo Periférico, né, vem tecendo uma trajetória, né, que acabou de começar na Câmara, né, esse é o nosso primeiro mandato, muito focada e radicalizada no debate antirracista. E isso, né, é a nossa existência. Olha, a Amanda está fazendo aniversário, a gente está aqui, está ao vivo na marcha, a Amanda está fazendo aniversário, um parabéns bem bonito está sendo cantado para ela. Vou mostrar para vocês. Parabéns! Lembrando, a gente luta, mas a gente também celebra a vida. Sapatão é resistência. Muito bonito, muito bonito. Olha a lindeza. Muito bonitinho. Muito bonito, bonito mesmo. Tá linda a marcha, tá finalizando e bem bonita. Eu espero que a nossa convidada esteja chegando. Eu mandei até uma mensaginha aqui para ela, que a gente é assim, entra no ao vivo, no meio da marcha, faz a discussão, porque é fundamental que a gente pense nesse dia, né, que é o dia 29 de agosto, conhecido como Dia da Visibilidade Lésbica. Desde 2003 esse dia foi decretado e é muito importante, porque as corpas das mulheres lésbicas, principalmente as mulheres lésbicas da periferia, negras, são colocadas aí para violência. A ela tá chegando, amiga, solicita aí para entrar, para você vir fazer parte desse nosso bate-papo. Estamos aguardando aqui a companheira. Oi! Muito importante. Oi! Salve! Salve, companheira! Salve! Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês, que delícia! Estamos aqui na marcha. Que delícia! Eu queria muito estar aí nessa marcha com vocês, que delícia, que energia boa! Fiquei muito feliz de saber que estava aí. Eu estou aqui, ó. A gente está finalizando aqui na Roosevelt. A marcha está sendo um momento muito emblemático e importante. Sensacional e histórico, né? No momento essencial, infelizmente numa pandemia a gente também está aqui tendo que ocupar as ruas. A gente ocupa aqui, estamos ocupando pelo Fora Bolsonaro, e as mulheres lésbicas também saíram hoje à rua pela vida das mulheres lésbicas, mas também indicando um outro projeto político de país, né? Sim, porque quando sim. mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres feministas se movimentam, esse país também vai se movimentar. E aí, a gente está muito bonita aqui a marcha. E companheira, já que você chegou, se apresenta para essa galera, que é muito importante. O trampo da Mana que está chegando, ela que é escritora, que é mulher lésbica e que vai vir aqui com a gente fazer essa discussão essencial. Seja bem-vinda! Obrigada, obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. É muito especial poder participar de um ato, ainda que virtual, comemorando o Dia da Visibilidade Lésbica, que é um dia de luta, é um dia da gente se movimentar, da gente lembrar que existiu um momento lá nos anos 90 que mulheres se juntaram para pensar em políticas públicas para as mulheres lésbicas. Assim, é muito legal estar aqui. Eu sou Eléa, eu sou atriz, sou artista, sou agora escritora, porque publiquei um livro. Estou aqui de coração aberto, sem a pretensão de representar todas as vivências lésbicas, que são muitas, mas representando algumas sim. E acima de tudo, querendo fazer desse dia um dia para a gente comemorar a nossa existência e também para a gente lutar para que a gente possa ser cada dia mais livre, né? Porque, como disse Nina Simone, liberdade é não sentir medo. E que assim seja cada dia mais. Forte, que essencial isso, companheira. Muito importante a gente dizer, né? Jamais nem eu, nem a companheira vai representar a diversidade que são as mulheres lésbicas, a multiplicidade, mas estamos aqui junto à construção do setorial LGBTQIA+, do PSOL, para trazer discussões importantes, para fazer com que essa data não passe de maneira alguma sem ser lembrada pela sua importância histórica, pela vida das mulheres lésbicas
Então, tá sendo aí esse esforço coletivo pra gente fazer um evento também bem bonito aqui agora online. Perfeito, perfeito. Quem que tá aí eu com a acho... gente em cima? Quando tiver. Eu não tô escutando. Eu tô aqui, ó, ouvindo o barulho da rua, mas eu não tô escutando quem tá falando. É a Débora? A não, a D tá tentando... Eu falei então, da setorial. Denise, você tá falhando pra mim, que pena, queria te ouvir. Mas a gente não tá conseguindo te ouvir. Eu acho que a Leia podia começar lendo pra gente uma poesia, né? Pode ser. Não é poesia, não, é ficção. Mas tudo bem, a gente lê. Mas você poderia começar fazendo uma leitura. Não, mas eu acho que já é uma coisa incrível, maravilhosa. Eu acho que você já podia começar com a primeira leitura, pra gente começar a aquecer essa noite e esse bate-papo que só tá no começo. Então vambora. Então eu vou começar lendo e depois eu falo um pouquinho do livro. E aí também quem estiver por aí tá difícil porque eu tô ouvindo esse barulho da rua aqui, eu tô querendo mas eu vou fazer o seguinte, vou começar lendo um trechinho de o livro que eu queria apresentar, que eu queria trazer pra cá, pra esse nosso bate-papo, ele se chama Transadas, Histórias Safadinhas para Mulheres que Amam Mulheres. Desculpa interromper. Sabe que tem um pouco a literatura direcionada. Denise que tá falando? Não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu queria pedir pra Débora fechar o microfone, por favor. Porque a gente eu não consigo, eu não sei onde fecha o microfone aqui. Então, clica na tela que deve aparecer o sinalzinho do microfone e da câmera. Será que não aparece para quem é convidada? Porque para mim aparece. Não, para quem é convidado pra não. Vocês não aparece? Para mim aparece, Débora. Nossa, para mim não. Que coisa. Quando você clica na tela, porque se não clicar na tela, para mim não aparece. Tô clicando e não tá. Tô muito triste, não tô conseguindo. Não tô conseguindo, aqui a gente não consegue. Ai, que eu não consigo. Vamos ver, é que tá difícil de ouvir. É porque tá bem presente o som da rua pra gente, né? Eu vou me afastar só um pouquinho. O som da rua tá bastante alto. A gente só ouve quando você fala porque você tá aí. Agora tá muito ainda, muito alto, eu tô afastada. Diminuiu. Tô bem assim. O que você acha, Denise? Um pouco, mas tá difícil ainda de ouvir. Disco. Aqui. Não te ouvi, Denise, desculpa. É que eu escuto a Leia muito bem, mas não consigo escutar a D. Você às vezes falha pra gente, D. E se você colocar a mão no microfone, será que não melhora se você abafar? Acabei de colocar, dá uma olhadinha. Tá, vamos testar então, tá, Silvia? Funcionou. O que você achou? Achei que funcionou. Bom, então, só dando um panoraminha bem rápido para quem está lendo, esse título Transadas, Histórias Safadinhas para Mulheres que Amam Mulheres, ele é, de certa forma, uma provocação. É óbvio que o livro é para quem quiser ler, como qualquer livro, né? Mas ele tem esse título direcionado como uma alfinetada numa certa hegemonia de literatura que a gente tem, que a gente sabe que sei lá, 99,9% da literatura que tem aí tem protagonismo de homem ou protagonismo hétero, enfim. E aí esse título é uma provocaçãozinha nesse sentido. São 9 contos, e aí cada conto traga uma história, todas elas, claro, com bastante safadeza e com bastante erotismo, mas também todas um pouquinho pontuadas por alguns temas sociais que me atravessam e que eu acho que eles não estão ali como primeiro plano, eles estão como plano de fundo, mas que é também legal, de repente, a gente lembrar que eles existem e lembrar que a nossa existência ela é acima de tudo política e que ela pode sim falar desses temas, lutar contra coisas que não estão legais, contra coisas que não estão boas, como, por exemplo, lutar contra um governo
que a gente sabe que gostaria de aniquilar a nossa existência, né? Que na real é isso, né? Que ele vem fazendo uma série de ações e com uma série de decretos, uma série de assinaturas ali, né? E de cortes de verbas, enfim. Então, acho que a gente tem essa presença muito forte, que a gente deve também colocar essa presença sempre que possível, né? Dentro dos limites também da nossa existência, para a gente também não se ferir, né? Considerando que tem pessoas que vivem em situações mais privilegiadas do ponto de vista da sua própria segurança e outras nem tanto, mas eu acho que quem está numa situação de privilégio tem que botar cara mais sempre e carregar essas outras manas junto. E aí é isso, assim. Então eu vou ler para vocês, vou começar lendo um pouquinho para vocês de um conto que se chama A Cartomante. E A Cartomante é um conto que eu falo da naturalização do afeto entre mulheres trans e mulheres cis. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer cada vez mais para dentro, porque eu não consigo pensar num movimento feminista que não inclua mulheres lésbicas, que não inclua mulheres pretas, que não inclua mulheres trans, né? Na verdade, eu acho inconcebível, porque se a gente está falando de feminismo, a gente tem que estar falando contra todo um patriarcado, colonialismo, contra todo um racismo, contra todo capitalismo que vem exercendo sua força opressora sobre a gente, né? Então a gente tem que, na verdade, somar e abrir para que todas essas vozes consigam falar do seu próprio ponto de vista, das suas próprias opressões, né? Que são diferentes para cada mulher, né? E esse eu trago assim uma situação que eu acho até um pouco clichê, se a gente for pensar aí no universo, né, das comédias românticas, né, de personagens que aparentemente não têm tanto a ver um com o outro, que meio que se alfinetam a princípio, mas que depois descobrem que eles estão completamente apaixonados, né? E aí nesse conto eu trago um pouquinho disso, só que subvertendo essa lógica e trazendo uma mulher lésbica e uma mulher trans lésbica. Então eu vou ler um trechinho só. É um trechinho que também tá no meu Instagram também, pra quem quiser ver lá depois. Vou ler agora, mas acho que esse lugar vai ser melhor lá, porque não vai ser ao vivo. Mas vou ler esse pedacinho aqui. A cartomante é o seguinte, a Matilde, ela vai à cartomante para saber o que ela pode esperar da ex, que é a Lucrécia. Ela terminou com a Lucrécia, e uma mulher completamente passional e totalmente dominada pelas suas emoções, não consegue lidar bem com isso, ela vai nessa cartomante querendo voltar com a Lucrécia. E ela é recebida pela Cacilda, que, ela chega mais cedo do que o horário que a Cacilda começa a atender. Então a Cacilda já atende ela meio puta da vida porque acordou cedo. E rola realmente, assim, uma treta entre elas até elas baixarem a guarda, né? E esse momento, assim, tá próximo delas baixarem a guarda. E a Cacilda tem uma coisa interessante, porque a Cacilda, ela tá meio de saco cheio, assim, de receber pessoas que sempre vão lá por causa de ex, por causa de homem, né? Então ela tem uma certa crítica a isso. E ela fala que as cartas não têm o poder de mudar o que acontece ou de mudar o futuro, mas só de prever alguns acontecimentos. Mas isso não importa para a maioria das pessoas que vão até lá, né? E esse conto, ele parte daí. Esse trechinho que eu vou ler, ele tá no momento que elas vão baixar um pouquinho a guarda. Então a Cacilda fala para Matilde: qual o nome do ex? A ex, Lucrécia. Cacilda olhou para ela, bem nos olhos, escorregou para as unhas cafonas e voltou a encará-la. Achou Matilde bonita pra caramba, embora não fizesse seu tipo. Não trago o ex de volta. Quer perguntar alguma coisa pras cartas? Pergunta se ela vai voltar pra mim. Cacilda embaralhou o tarô cigano. Cortou em 3 partes. De cada parte, virou uma carta. Matilde esperava ansiosa. Respiração curta no peito. Não. Não o quê? Ela não vai voltar pra você. Por que não? Você tá perguntando pra mim ou pras cartas? Não sei, foda-se. Que bosta de tarô. Eu não acredito nessa merda. Você quer encerrar a consulta, querida? O valor é o mesmo agora ou daqui 50 minutos? Esqueceram no microfone, mas eu falei, deixa aí antes que eu esqueça. Prazerzão conhecer vocês. Que prazer, querida. Se eu puder ajudar vocês na mandata. Desculpa que as pessoas estão falando ao mesmo tempo. Tranquilo. Posso seguir aqui? Obrigada. Posso seguir? Vou seguir, então. Quer encerrar a consulta? O valor é agora ou daqui 50 minutos. Não vou pagar por essa merda. Vai sim. Matilde se levantou. Cacilda achou que vinha escândalo. Ficou de pé também, pronta para exigir seu pagamento. A não convidada entrou no banheiro sem pedir licença e assoou o nariz. Voltou com cara de choro.
Pergunta ao baralho por que ela não vai voltar para mim. Não é assim que funciona, você tem que ser mais específica. Pergunta uma coisa que a resposta seja simples, tipo sim ou não. E se preparou para a retaliação. Matilde se sentou, apoiou os cotovelos sobre a mesa, abriu a boca para falar e desistiu. Tinha cara de sofrimento e Cacilda, pela primeira vez naquela manhã, empatizou com ela. Suspirou fundo. Quer café? Quero. A cartomante foi até a cozinha e voltou de lá com a encomenda, com uma xícara já adoçada. Matilde aprovou. Obrigada, tá ótimo. Silêncio. Eu sabia que ela não ia voltar. Silêncio. Tudo bem, você é bonita pra caramba, você vai arranjar outro, quer dizer, outra, logo. Falou, esticando as mãos sobre a mesa e encostando nas mãos dela. Você também é bonita. Adorei o batom. É de farmácia? São dois, na verdade, de camelô. Eu uso misturados, um mate e um brilho. Você tem acetona aí? Oi? Acetona, eu quero tirar o meu esmalte. Cacilda hesitou. Depois foi pro quarto e voltou de lá, com a encomenda. Por que você vai tirar? Não tá descascando? Bom, eu vi como você olhou para as minhas unhas. Eu também não gosto do rosa. Usava por causa da ex. Fiz as unhas ontem e fui no bar que ela costumava frequentar e ela não tava. Silêncio. Eu sou uma puta idiota mesmo. Você não é idiota. Só se apaixonou pela pessoa errada. Acontece o tempo todo. Matilde tirava o esmalte. Eu me apaixono mais do que todo mundo. Certeza. É uma coisa louca, sabe? Um troço que toma conta de mim e me pira. Gata, sinceramente, em vez de gastar seu dinheiro aqui, você devia procurar uma terapia. Silêncio. Matilde terminou o café. Cacilda também. Pergunta aí pro baralho se eu vou encontrar o amor. Cacilda perguntou. Abriu as cartas e se espantou com a resposta. Engoliu em seco. Já encontrou. Só não sabe que é seu amor ainda. Esse é um trechinho da cartomante que eu separei para ler para vocês. E eu acho que já é um trechinho com spoiler, né? Porque daí a gente já deduz o que vem pela frente. Essas duas, elas têm muita história para contar. E é uma paixão bonita, assim, é um amor que vai atravessar o tempo aí, que vai dar o que falar. Ah, que bacana. Olha, teve uma pessoa, a Eliana de Buga, que perguntou qual é o nome do livro que ela perdeu. Se o nome pudesse do livro repetir. Claro, é Transadas, Histórias Safadinhas para Mulheres que Amam Mulheres. É um e-book e eu tô vendendo ele pela Amazon. Se botar Transadas na Amazon, já aparece. Oi, Denise. Ah, tá. Só pela Amazon que você tá vendendo? Pela Amazon, só pela Amazon. Mas assim, eu também tenho um movimento assim, que é totalmente anticapitalista, que assim, tiver qualquer mana que queira ler o livro e não possa comprar, bora falar comigo que ela vai receber o livro, assim, não tem essa, sabe? Então, quem quiser ler o livro vai ter o Transadas para ler, não tem essa. Quem puder comprar, claro, assim, vou ficar feliz porque me ajuda. Eu tenho vontade de juntar dinheiro e publicar esse livro físico também, que é uma coisa cara, né? Eu publiquei só em e-book, porque era muito caro publicar o livro físico, era papo assim de 3 mil reais, assim, eu não tinha essa grana, né? Mas, enfim, é isso, a gente tá junto. Eu acho que a gente, como lésbicas, a gente tem que se unir e ponto, assim, acima de qualquer capitalismo, sabe? A gente tem que se unir também. Então, assim, também tá aberto, assim, para qualquer pessoa que conhecer alguma mana ou que for alguma mana que não tá podendo pagar pelo livro, me manda um direct que vai receber o livro de qualquer jeito. Então, isso tá acertadíssimo. Ah, legal, muito bom, muito bom. Deixa eu ler um outro comentário que a gente teve no chat. Você falou do capitalismo, né? E a Rita Ronchetti comentou: o meu feminismo luta contra todas as formas de opressão orquestrada pelo capitalismo patriarcal. Pois é, a gente sabe que são muitas, né? Débora voltou. Voltei. Voltou! Gente, desculpa, que a internet ela fica instável, né? Eu tô na rua, tô chamando já, que assim, acabou a marcha, é hora de ir pra casa, não pode esquecer que a gente tá em pandemia, né?
muito importante. Então a gente vai, faz a luta e já para casa. Eu estou solicitando também já um carrinho para me aconchegar em casa, mas eu estava lendo e já estou curiosíssima. Eu já quero meu livro porque eu quero ler todas as histórias. Se esse primeiro trecho foi assim, eu fico imaginando o desfecho e as outras histórias safadinhas que podem estar. Mas o que eu queria também, eu acho que seria muito importante, Ellen, que você também, mesmo a gente trazendo esse recorte, dizendo, enquanto mulheres lésbicas, que a gente não consegue abarcar todas as companheiras, mas eu acho que seria muito importante que você trouxesse para nós e a gente pudesse compartilhar, eu também falo um pouquinho da nossa trajetória, como foi esse processo para a gente, da lesbianidade, né? Porque normalmente, né, as pessoas veem assim, esse processo de autoafirmação, da gente se colocar enquanto mulher lésbica, é uma longa jornada, né? Ela não acontece de uma hora para outra, a gente tem muitas questões, né? A gente sabe que o primeiro enfrentamento, na maioria das vezes, é dentro da própria família. Depois a gente passa por um processo também de como a gente é colocada socialmente, às vezes os amigos ou as pessoas que estavam em voltas, né? Traz um outro lugar a partir de quando a gente se reconhece enquanto mulher lésbica e que afeta no nosso processo acadêmico, que afeta também nas nossas questões de trabalho. Então, é uma série de coisas que, se colocar enquanto mulher lésbica no mundo, acarreta sobre a nossa vivência. E eu acho que seria muito importante se você compartilhasse um pouquinho da sua com a gente. Claro. Nossa, com o maior prazer. Eu venho de uma família muito tradicional, família brasileira, né? Que é essa família assim, conservadora e ligada também a uma religião cristã, que também é uma religião complicada, né? Para as nossas existências, LGBTQI, APN+, enfim, né? Para toda essa nossa sigla. E o processo foi bem complicado, assim, foi um processo muito solitário de descoberta. Eu não conhecia até então ninguém, né? Eu até pouco tempo atrás eu era a única ovelha colorida da família, como a gente diz, a única. Hoje em dia eu tenho minha irmã que se entendeu bissexual, mas durante muito tempo assim, eu fui a única pessoa, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E foi um processo de descoberta muito solitário. E eu sempre digo isso, né? Eu sou atriz também, né? E eu sempre digo que, através do audiovisual, a gente acaba se formando, porque o audiovisual está muito presente na nossa vida e preenche uma lacuna muito grande que, às vezes, a gente não tem através da educação, através de contato com outras existências, com outras vivências, né? E eu me lembro, assim, de descobrir... Eu senti pela primeira vez alguma coisa por mulher com 13 anos de idade. Eu senti uma certa atração que eu não entendia ainda o que era pela professora da minha irmã mais nova. Olha que coisa, né? Tinha uma fantasia ali também. E aí a primeira vez que eu me dei conta de que eu estava apaixonada por uma mulher, eu tinha 16 anos, por uma menina, né? 16 anos. E foi uma vivência platônica, assim, eu não conseguia falar isso pra ela, a gente estudava juntos e tal. Ela estava passando por um momento muito conturbado na vida dela. E eu completamente apaixonada, eu queria estar com ela o tempo inteiro e estava. Mas eu só fui assumir isso pra mim muito tempo depois, quando eu tava namorando um homem, e ele foi muito curioso, né, porque ele me colocou contra a parede, assim, ele me perguntou se eu era lésbica, e a partir desse questionamento dele, eu comecei a olhar com um pouco mais de... Porque, na verdade, eu não tinha nenhuma referência, eu não conhecia nenhuma pessoa homossexual, nenhuma, assim, e trans muito menos, e enfim, não binária, e tá, todas essas coisas que a gente fala hoje, eu estava muito distante da minha realidade, né, muito. E quando ele falou isso, eu me confrontei um pouco com uma coisa que eu já vinha sentindo, mas para a qual eu não olhava. E aí eu fui ficar com mulher pela primeira vez com 19 anos e foi absolutamente revelador, porque eu passei pela adolescência assim, sem entender o que acontecia comigo, que o meu desejo, realmente, a minha libido não era despertada da mesma maneira que a libido das minhas amigas, que eu via ali vivendo e curtindo e acontecendo um monte de coisa com elas que não acontecia comigo. Eu achava, na verdade, que eu tinha algum problema, né? E eu não encontrava nenhum respaldo no mundo. Eu até falei isso, que eu entendi que eu era lésbica com 16 anos, eu falo isso num vídeo, né? Mas eu só fui me deparar com uma literatura lésbica muito tempo depois, quando isso já estava resolvido dentro de mim, sabe? E não é que a literatura lésbica não existisse, ela sempre existiu, né? Cassandra Rios é uma mulher aí que está aí há muito tempo e tal, e Safo também, tá? Muitas mulheres, né? Mas na minha vida ela foi chegar muito tarde, justamente porque eu estava inserida numa sociedade completamente cis-heteronormativa e não tinha contato mesmo, cara. Era como se eu vivesse assim, numa ilha, sabe? O mito da caverna do Platão, ele era muito real nesse lugar, né? De não saber que existiam outras possibilidades.
E então aí foi isso, assim, eu só fui ficar com mulher pela primeira vez com 19 anos. Acabei não tendo uma história muito legal com essa primeira mulher que eu fiquei, porque aí também, enfim, foi uma relação um pouco tóxica e tal. Mas foi muito importante também para descobrir quem eu era, sabe? Então, se por um lado, do ponto de vista da relação não foi bom, do ponto de vista pessoal foi. E eu devo a essa pessoa quem eu sou hoje, eu acho, né? Porque foi a pessoa que me permitiu entender quem eu era, como é que o meu desejo se manifestava. E aí, ao longo dessa minha trajetória como mulher lésbica, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas maravilhosas, muitas mulheres maravilhosas, algumas que eu me envolvi afetivamente, outras não. E as que eu me envolvi também tenho muito carinho por todas elas, foram mulheres que me ensinaram muito, mulheres com quem eu compartilhei a vida. E acho que foi essa a minha história. E dentro da minha família foi um processo difícil também, né? Porque aí, assim, eu vinha com a minha família carregando todos esses preconceitos a respeito de uma existência lésbica. Eu tinha amigos tanto do teatro quanto amigos do colégio, do ensino médio. Os meus amigos do ensino médio foram bem complicados, eles eram homens e eles lidaram muito mal com isso. E os meus amigos do teatro lidaram muito bem, foram os amigos que me acolheram. E onde eu senti que eu encontrava uma segunda família, né, para poder ser quem eu era. Apesar de ser a única pessoa homossexual do grupo, eu me senti acolhida e fui muito bem recebida. Já pelos meus amigos do ensino médio, nem tanto. Mas, enfim, eu acho que foi muito turbulento, foi muito difícil. Eu só consegui contar para minha família muitos anos depois, acho que 10 anos depois que eu já estava vivendo uma vida como lésbica e ficando com mulheres. E... Enfim, eu namorei um período longo com a minha ex, quase 4 anos, e não consegui contar. E aí contei quando eu comecei a namorar essa mulher que eu tô até hoje junto. A gente tá junto há 13 anos e meio. E aí com ela eu consegui contar, mas também foi uma coisa um pouco movida também por uma sensação de que eu tinha encontrado uma pessoa que eu queria ficar para sempre, né? Embora eu acho que o amor romântico, monogâmico dos contos de fada, ele é uma fantasia, mas é alguém que eu quero estar para sempre junto. E também movida por uma coisa prática da vida, porque ela morava no Rio de Janeiro, eu morava em São Paulo. Eu falei, bicho, como é que eu vou justificar que a cada 15 dias ela vem pra cá e a cada 15 dias eu vou pro Rio, né? Agora acho que chegou o momento que eu tenho que falar isso pra minha família. E aí eu falei, não foi fácil. A minha mãe teve muitas questões com relação, sobretudo, à igreja, à religião e também com medo da minha segurança, como é que ia ser isso, né? A gente sabe que a segurança é uma questão para as mulheres lésbicas. Eu tenho histórias de violência, assim, que já vivi em São Paulo e aqui no Rio. E o meu pai, ele foi um pouco mais complicado, assim. É óbvio que a minha família já sabia, né? Porque antes eu tinha namorado 4 anos com uma mulher, quase 4 anos, né? Então, assim, a família, no fundo, já sabia, mas eu não tinha falado ainda. Então, né? O processo também para eles foi também se diluindo, mas quando chegou teve um impacto, né? Quando eu falei, teve impacto. Com meu pai foi um pouco mais complicado, com as minhas irmãs um pouco menos. Mas eu acho que aos poucos também a gente foi entendendo que... Eu acho que o amor, ele é capaz de superar qualquer barreira, sabe? E eu acho que se existem religiões aí que pregam ódio, que pregam a exclusão de determinados grupos, bicho, essas religiões elas estão bem distantes do que Jesus veio aqui e falou amar ao próximo como a ti mesmo. E aí também, sabe, eu não tô nem um pouco interessada nessas religiões. Mas eu acho que na minha família, assim, depois de um bom tempo, realmente o amor conseguiu superar. E hoje eu tenho o privilégio de ser uma das lésbicas que consegue conviver com a sua família e com o seu entorno de uma maneira muito saudável. E eu espero que cada vez mais mulheres possam, sabe? Possam viver dessa maneira. Porque eu acho que é a maneira saudável. O sol nasceu para todos, já diz o ditado, né? Então a gente não tem que se considerar aquém de nenhuma outra existência. Que forte, Ellen, o seu relato, né, do seu momento, né, de se entender, de compreender o seu processo. Eu imagino, né, os impactos, né. Eu tive uma história, inclusive muito feliz. Eu tô dentro do carro, gente, por isso tá um pouquinho escuro, mas eu estou aqui, eu estou a caminho de casa. Mas é muito importante. Eu tive uma história que foi uma história muito feliz e muito rara, porque como eu venho de uma família de matriz de religiões africanas, então lidar com a sexualidade para as religiões de matrizes africanas parte de um outro lugar. Então, sem essa concepção de céu ou inferno,
eu tive a oportunidade de ter uma mãe e uma avó acolhedora, né, Ai, que que entendeu lindo. esse processo e que foi muito naturalizado, assim, o processo e deu tudo certo, assim. Então, eu gosto de dizer que também existem histórias bem tranquilas e felizes, porque eu tive a oportunidade, né, e eu sei, assim, não é privilégio, né, eu aprendi com uma das minhas professoras da universidade, a professora Ellen Gonzaga, referência, inclusive, em tratar de educação antirracista, que ela fala que isso não é uma questão de privilégio, né? Ter de ser tratado com dignidade humana não é um privilégio, É né? verdade. É o que todos deveriam ter, né? E eu tive essa oportunidade de ter uma família humanizada e que se foi humanizada nesse sentido, me acolheu de maneira humanizada e que eu tive a oportunidade de expressar a minha sexualidade, o meu amor de uma maneira muito tranquila. Então isso para mim foi fundamental para me fortalecer, inclusive estar aqui me posicionando, né, diante desse processo. Mas que importante escutá-la, assim. Importante também, né, enquanto uma menina, uma mulher jovem, né, e você só um pouquinho só mais velha que eu, mas para a gente pensar que existem diversas trajetórias e histórias, que cada uma de nós Sim. parte de lugares diferentes. Né? Algumas companheiras, eu tô vendo aqui a interação tá muito bonita, né? Então tem bastante gente comentando, bastante sapatão na live, isso é muito lindo, né? Pensa que a noite só começou, né? E a visibilidade ainda não acabou, né? E ela não pode acabar amanhã no dia 30, né? Ela vai ter que perdurar todo o processo, toda a nossa vida, todos os anos. E, inclusive, né, é importante dizer, né, a gente está aqui no setorial do PSOL construindo essa live e a Mandata tem um cargo, né, na Câmara Municipal de São Paulo. Então, é também um lugar de comprometimento nosso, coletivo, pela vida das mulheres lésbicas e por políticas públicas que contemplem essas mulheres. E aí agora, eu acho que já, depois dessa história lindona, acho que cabe mais leitura. O que você acha? Pode ser, vamos lá. Eu só queria fazer um comentário sobre a tua vivência, sobre esse relato que você traz, né? O quanto é bonito quando a gente tem uma religião mais acolhedora. Nossa, como é bom isso e como as religiões têm a aprender, né? Essas religiões ocidentais têm a aprender com religiões de matriz africana. Que bonito. Sim. Que bonito. Sim. Então vou fazer o seguinte, eu vou ler um pedacinho do conto que se chama Princesa. Oi, Denise. É bom quando você fica aí que a gente vê tua carinha? Eu previsto participar, então eu me respondo, né? Mas acaba acontecendo do horário. Eu queria ver se eu posso ler um pouquinho as interações aqui das pessoas que estão colaborando com a gente. Claro, por com favor, certeza. Dê. Né? A Inês Blanchard falou que é maravilhoso o seu texto. É antigo já o comentário, né? Você tudo lê. A Juliana Ramos, escritora, maravilha ver esse sorriso. Tem vários coraçõezinhos. Inês é muito querida, eu gosto muito da Inês. Ela é uma amiga virtual que eu espero que se torne da vida real. Ai, que bom. Aí tem a Fabi Mendonça que falou: eita, paixão platônica por professora, quem nunca? Com certeza, já nutri algumas. E falei LGBT, comentou em cima, também me apaixonei publicamente pela professora, mas não entendi o sentimento. Pois é. Silviquinha 2, que é uma companheira nossa, membra sapatão da setorial, disse: em 1970 eu era lésbica, igual a doente. Triste ouvir que nos tempos de hoje ainda temos que lutar para sermos quem somos. Ainda temos, né? Como os nossos certeza, direitos muito. que parecem consolidados, nem sempre, né? Como a gente ainda tem Não, que e se a manter muito confusão atenta. que a gente- Tivemos que voltar para a rua para cura gay, né? Uma coisa que Gente, teoricamente como assim, né? isso. Não. Absurdo, Nessas horas dá absurdo. vontade de subverter, de virar de sacanear o sistema e falar, então eu quero aposentadoria, porque eu não consigo me curar. E eu quero ganhar aposentadoria por invalidez, sabe? Dá vontade de sacanear o sistema nesse sentido, porque é surreal. E isso tem a ver, né, com a inserção também de muita religião misturada aí com política, e que a gente está vendo aí com a história do Afeganistão, que isso não dá certo. Então vamos ficar atento a isso. Religião e política juntas, isso não dá certo, isso não leva para lugares bons.
faz, a gente tem que garantir, né? Ó, aí depois a Yara Luz, disse boa noite maravilhosa. Boa noite, Lara. Boa noite. A Rita Ronchetti, que também é uma companheira sapatão nossa, da setorial do PSOL, LGBTQIA+, falou sobre 3% da natureza humana e dos animais. E dos Também animais, sempre bom lembrar. E dos animais. E sapatão é revolução, nós somos, Com né? certeza. Nossa existência é muito política. Eu, E aqui no depois eu Brasil, continuo, nós eu- LGBT somos quase 20% da população, né? No Brasil, a população LGBT, isso sim, né? Com dados que a gente também sabe que também omitem muitas existências, mas Com certeza. somos mais ou menos 20% da população. Isso é muita coisa, né? Minoria. Só para ressaltar, é isso que eu ia falar, só para ressaltar uma questão de dados, é importante dizer que hoje também as companheiras que constroem o Lesbocenso lançou, né, os resultados da pesquisa. Isso vai ser essencial, né? Eu costumo dizer que qualquer avanço que a gente vai fazer, primeiro é a gente pensar no resgate da memória sapatão, pensar em pesquisa, porque é ela que vai nortear, os números também nos ajudam a nortear o que deve ser feito, né? E política pública em cima desses números. Então o Lesbocenso foi lançado hoje e é muito importante que a gente se aproprie dessa pesquisa, divulgue, né? E assim a gente possa cobrar de todas as instâncias parlamentares que desses dados saiam políticas públicas efetivas. Perfeita. Perfeita. Não tenho o que acrescentar. É isso. Bom, vocês querem ouvir mais um trechinho? Sim, estamos ansiosas. Tem bastante comentário, mas agora a gente quer muito, muito, muito escutar mais um pouquinho. Eu guardei um trechinho mais safadinho pro final, mas eu quero, assim, porque o safadinho também, né, ele tá ali como uma provocação, a safadeza, ela tá muito presente no livro, o erotismo, tudo, mas, como eu disse, não se trata só disso. Eu acho que quem for ler vai também se surpreender com muitas coisas que vão mexer com o nosso imaginário, com os nossos sentidos para além disso, mas também tem isso, e essa parte é muito gostosa. Eu vou ler agora um trechinho de um conto que se chama A Ex, e A Ex, ele vai falar um pouquinho da masculinidade tóxica, mas não aquela masculinidade tóxica óbvia, que é aquela do cara machão, do cara que dá porrada, do cara misógino, mas de uma certa masculinidade que está aí vivendo a vida numa sociedade, né, que é feita para ele, e tá tudo muito dado, e que talvez ele esteja um pouco acomodado nessa situação, e numa realidade em que as mulheres estão, ó, lá na frente já, as mulheres já correram, já andaram, já foram, e elas não estão mais, talvez, né, se interessando tanto por esses caras que estão muito, muito acomodados com a situação. Então A Ex, ele é um conto de comédia, e os contos eles vão passeando, tem contos mais de drama, tem uns mais românticos, tem um policial, tem uns com mais aventura. Esse é um dos contos de comédia. Tem 3 contos de comédia dentre esses 9. Esse é um deles. Ele é bem curtinho. E eu vou ler um trecho pequeno, mas como é um conto curto, já é um trecho que diz bastante sobre esse conto. A Rosa e o Fernando, eles tiveram um relacionamento curto, não durou muito tempo. Eles se separaram. O Fernando sempre esse cara muito tranquilo, muito acomodado, muito... Eu brinco que eu faço paralelo com a música Eduardo e Mônica, né? Que ele é um pouco Eduardo, ela é um pouco Mônica. E a Rosa sempre muito inquieta, muito afim de conhecer mais, com sede e tal. E ela, de repente, entra um dia num restaurante e encontra o Fernando com a atual namorada dele. E aí, eu vou ler esse trechinho para vocês desse encontro, né? Fernando era um cara acomodado por natureza. Preferia um ambiente conhecido e a tranquilidade das pessoas e costumes que não o desafiassem. Seu prato favorito era a macarronada que a mãe fazia aos domingos. O diferente lhe causava certa repulsa. Não compreendia e nem queria abrir mão da certeza sobre o seu universo ser o melhor, o mais evoluído e, portanto, o único certo. Bem etnocêntrico. Rosa não. Para Rosa, tudo era mais relativo, assim como para os antropólogos do século XX em diante, que o Fernando não tinha estudado na faculdade. Ela sim. Fizera jornalismo, uma mulher inquieta, certa de haver tanta coisa no mundo como em seu coração. Gostava de conhecer gente nova, diferente e de provar todos os sabores ofertados pelo cardápio infinito que era o planeta. Sentia tesão em aprender e todos os dias reconsiderar suas certezas sobre a vida,
lançando-se cada vez mais na direção de um abismo de perguntas que talvez nunca encontrassem respostas. Fernando não. Fernando não lidava bem com dízimas periódicas e trigonometria. Sua compreensão ia só até a álgebra de uma única incógnita. Rosa adorava cálculos com mais letras do que números e via poesia quando o resultado do X era igual a zero, o nada, a antimatéria. Antes de Fernando, já tinha namorado com homens, mulheres e com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Chegou até a viver um romance nada convencional na época da faculdade com outras 3 moças. Fernando tinha tido 3 namoradas antes de Rosa, todas aprovadas pela família. Fernando e Rosa tiveram um relacionamento curto, um caso Eduardo e Mônica sem nenhuma harmonia. Não poderia ter dado certo, e não deu. Rosa tinha acabado de voltar ao Brasil, combinaram de jantar com uma amiga, entrava no restaurante quando seu celular tocou. Querida, vou ter que cancelar, pepino dos grandes aqui no trabalho. Bom, ela já estava no local, achou que faria ótima companhia a si mesma. Entrou. Deu de cara com o Fernando e a namorada nova dele. Que gata! Não, não foi ela quem pensou, sou eu que estou dizendo. Mas Rosa concordaria comigo. Nossa, tem uns bons meses que a gente não se vê. 6. É? Não tinha contado. Essa aqui é a Lídia, minha namorada. Oi, Lídia, tudo bem? Prazer. Rosa. Prazer. Um intervalo meio constrangido, no qual nenhum dos 3 disse nada. Vocês se conhecem de onde? Eu sou a gestão anterior, falou a Rosa. Ah, sim, essa Rosa. Ele falou muito mal de mim? Ela perguntou. A Lídia responde, um pouco. E esqueceu de mencionar o quanto você é bonita. Rosa sorriu. Era bonita mesmo. Pensou em retribuir o elogio. Seria sincero, mas achou que soaria pro forma. Você vai encontrar alguém? Fernanda não queria cruzar com nenhum namorado de Rosa. Ou namorada. Quando a ideia lhe veio à cabeça, ficou puto. Mas disfarçou. Ou tentou, porque Rosa percebeu. Ia. Mas minha amiga desmarcou. Como eu já estava na porta... Bom, eu vou deixar vocês à vontade. E fez menção de se dirigir ao lado oposto do salão, cujas colunas os protegeriam de uma desnecessária vigilância. Aí a Lídia fala para ela. Imagina, nada a ver jantar sozinha quando estamos aqui. Senta com a gente, acabamos de chegar. Foi Lídia, a namorada, quem fez o convite. Lídia era uma mulher aventureira. Gostava de Nina Simone, de Billie Holiday, de teatro, de dança, de artes performativas, interativas, de artes visuais. Fernando não. Fernando preferia os jogos clássicos de videogame dos anos 80. Tinha Mario, Sonic, Pac-Man e um minigame com 1000 variações de Tetris. Mas Rosa sim. Além de gostar de Nina Simone, de Billie Holiday, de teatro, de dança, de artes performativas, interativas e de artes visuais, tinha o 6º sentido apurado e, por alguma razão que a sua razão desconhecia, aceitou o convite. No mínimo, estava curiosa para conhecer a gestão atual do ex. Esse é mais um trechinho que eu separei para ler. Esse conto é bem curtinho. E eu gosto dessa dinâmica que ele tem. Parece muito bom. Ele brinca com essa dinâmica de Fernando isso, Rosa aquilo, Lídia aquilo outro. E aí a gente vai desenrolando essa história sempre nessa dinâmica. Que delícia, eu tô muito instigada, eu quero muito, muito, muito ler. A Dê tá lembrando aqui nos comentários que o Lesbocenso hoje lançou, né? Foi lançado o projeto, não ainda com os resultados, mas que será feito. Então, eu acho que é muito importante dizer isso, com muitas entidades que estão construindo esse processo, enfim, muitas mesmo. Então, é muito bacana que a gente acompanhe nas redes sociais o projeto e possa, a partir desses dados, conseguir aí pensar em bastante coisa. Então, é muito importante. A Dê já deu o recado. Nossa, eu acho que depois desse conto, né, como que a gente faz? Assim, explica pra gente como que a gente faz pra adquirir esse livro. Esse livro tá à venda na Amazon, ele é só em e-book por enquanto, eu tenho muita pretensão de publicar ele como livro físico. Eu já falei aqui, quem não tava, né, publicar livro físico é uma coisa muito cara, tanto as editoras quanto as gráficas cobram, então é um processo que você tem que realmente juntar uma grana pra fazer isso. A gente tava vivendo uma pandemia, né, então, enfim... eu não estava com essa grana toda. E mesmo que eu tivesse, eu acho que no momento de pandemia, a gente sabe que
muitas vidas, né, estão sendo, infelizmente, voltando à linha da pobreza, voltando a ter fome, que era uma coisa que nos últimos, no nosso último governo de esquerda, aí a gente sabe que isso era uma realidade que tinha ficado bem distante da gente, isso voltou a acontecer. Então também acho que não era o momento, sabe, de investir esse dinheiro. Acho que se eu tivesse essa grana, eu não investiria num livro, mesmo que eu tivesse, né, na publicação do livro físico. Porque eu acho que tem existências aí precisando mais e enfim, né, por mais que eu tenha toda a vontade, todo o sonho de publicar, esse é meu primeiro livro, né, então eu tenho muita vontade de ter um livro físico, de pegar, mostrar, né, eu também acho que tem coisas que estão muito mais além, necessidades muito mais primárias e que infelizmente não estão sendo contempladas, né, por esse desgoverno que está aí. Mas é isso, para adquirir, quem quiser adquirir o e-book, ele está disponível na Amazon, o link está na minha bio, mas também quem colocar na Amazon Transadas, ele já aparece. E eu falei pra Denise, Débora, você não estava aqui na hora, e caso alguma mana também não estivesse aqui na hora, eu quero repetir, se por acaso tiver alguma mana aqui assistindo que não puder comprar o livro, ou conhecer alguma mana que não pode comprar, mas que tá a fim de ler, é só chegar junto num direct que essa pessoa vai receber o livro e ninguém vai ficar sem ler porque tá sem dinheiro. Eu passei um perrengão aqui agora na pandemia e também vem de uma história que, enfim, nem sempre foi tão financeiramente confortável e é isso, a gente sabe que às vezes você não tem lá R$13 para dar no livro, que você precisa de R$13 para comprar coisas mais essenciais. Então também tá tudo certo. Assim, o importante é que as pessoas leiam, porque também a gente, né, tem fome, tem sede, e ela não é só de comida, embora a comida seja o essencial. Mas a gente também, né, a gente tem sede de quê? A gente tem fome de quê? A gente quer comida, diversão e arte. E saída para qualquer parte. Que incrível saber dessa doçura que é esse lugar construído é que eu acabei de chegar, gente, só um minutinho, deixa eu ir para um lugarzinho. Agora ela vai respirar também um pouco. Peraí, então, enquanto a Débora se ajeita, deixa eu perguntar. Você não vende direto por Pix? Eu vou te perguntar aqui, por exemplo, eu boicoto a Amazon. Eu não compro da Amazon. Por isso que eu fiquei muito chocada quando você falar. Meu, foi o cara que mais ganhou dinheiro no começo da pandemia. Foi o cara que mais lucrou na pandemia, foi. Exato. Um exponencial absurdo. E explora um pouco a gente, né? Porque... A gente faz um vídeo lá. Então, tem um lance assim, Denise, eu fiquei muito, né, numa sinuca de bico, na verdade, com relação a isso, porque eu concordo contigo em todos os aspectos, né? Ao mesmo tempo, a Amazon, ela ainda é um pouco vitrine para pessoas que estão começando a escrever. E como eu não tinha nenhum outro acesso a editoras e a nada, acabou que eu me sujeitei a todos esses impostos, né? Todas essas imposições capitalistas que são muito cruéis com a gente também. E eu vou te falar daqui a pouquinho do sistema da Amazon com os escritores. Mas eu acabei me sujeitando a isso numa tentativa de talvez chegar em alguma editora, sabe? Que eu gostaria muito de chegar numa editora, eu gostaria muito que Transada se tornasse um livro que a gente pudesse chegar numa livraria, como eu gosto muito de fazer, e procurar ali um livro para ler, ao vivo, na livraria. Eu gostaria muito que Transadas um dia fosse esse livro que está ali. Então eu acabei me sujeitando a isso. Mas a Amazon, sim, ela é uma questão, ela é um problema. Ela faz um acordo com os escritores que é o seguinte, é uma barganha, né? A Amazon tem uma assinatura, como se fosse uma Netflix da vida, né? Então quem assina pode ler qualquer coisa que esteja disponível dentro dessa assinatura. E aí a Amazon, ela faz assim, ela te paga 70% do valor do seu livro, 70% do valor do seu livro, caso você tope essa assinatura. Se você não topar, você recebe 40% do valor do seu livro, o que é muito cruel, né? Mas se você topa, quem lê pela assinatura, quem não compra teu livro e lê pela assinatura, a Amazon paga um negócio que assim é menos de 1 centavo por página lida, 0,008, sabe? É uma coisa muito surreal. Então é assim, é se sujeitar muito a um sistema capitalista selvagem, cruel, neoliberalista. E é uma equação que eu pensei muito assim no que fazer. E esses dias vieram me perguntar, né? Uma moça que estuda comigo na faculdade falou: mas Elé, eu queria comprar direto com você. E eu falei pra ela, cara, olha, eu não sei o que te dizer, porque eu sinto que pela Amazon também me ajuda um pouco a partir do momento que tem um ranking, né? Que também é uma coisa horrorosa, capitalista, mas quando você sobe no ranking, teu livro aparece um pouco mais. E eu falei, cara, eu não sei o que te dizer, mas eu acho que se você comprar pela Amazon, você também me ajuda. E eu falei isso pra ela. Então, assim, tá lá. Se vocês não quiserem comprar pela Amazon, eu mando o livro pra vocês.
tá tudo bem, assim, eu acho que ninguém tem que se sujeitar também a entrar nesse sistema capitalista nojento que explora a gente. E eu entrei com muitas ressalvas, sabendo por que eu tô dentro, sabe? E também não querendo fazer parte dele durante muito tempo. Agora que eu cheguei, consigo olhar melhor para vocês, enfim, que importante, né, essa discussão, inclusive, que a Dê trouxe agora, né, dizendo, eu boicoto um pouco a Amazon, como Tá por certo. outros, e por outros lugares que a gente também precisa boicotar, né, e mudar o direcionamento da onde a gente consome, de quem a gente consome, inclusive, né, comprando de autoras lésbicas, comprando de manas da quebrada, de mulheres lésbicas, pretas, que produzem diversas coisas. Então, acho que essa rede também é essencial que seja fomentada, né? E importante que a gente também consiga ler o seu livro, né? Eu acho que é legal e eu fiquei muito feliz com esse cuidado que você teve também de fortalecer as manas que não têm a possibilidade de comprar, que elas não fiquem sem ler, Não, que elas não porque fiquem sem ler, cara. Isso não, de maneira nenhuma. porque é muito bom, né? Só os trechos, eu tô curiosíssima, assim, ó, não Nossa, vejo a hora de ler, de verdade. Estou bastante, inclusive, ansiosa. Já vou pedir o meu. Então, você aí também adquira o seu, é muito importante. mas vocês fiquem à vontade para, se vocês não quiserem comprar através da Amazon, a gente conversa depois e a gente resolve isso, tá? Mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Mas, né, a Dê me confirma se sim ou que não, né? Mas a gente está meio que chegando para o final, né, do nosso bate-papo, infelizmente. Mas eu acho que antes de finalizar, eu gostaria, para todo mundo que está acompanhando, eu achei que a nossa live aí bombou com muito comentário. A galera permaneceu, o nosso público aí permaneceu nesse diálogo. Primeiro, agradecer demais as companheiras do setorial LGBTQIA+, o PSOL, que trabalharam muito incessantemente para que esse espaço aqui de diálogo fosse aberto e que a gente consiga fazer mais coisas juntas, né, Dê? Com calma, bem bonito, porque esse espaço aqui é um espaço fundamental de luta, né, e que se coloca à disposição de fazer um enfrentamento muito grande dentro do partido, né, a partir de uma centralidade da discussão LGBTQIA+, né? As nossas pautas são estruturais e estruturantes, elas não podem ser colocadas como pautas identitárias ou pautas terciárias, e eu percebo que há Perfeito. um esforço muito coletivo dos companheiros que constroem esse setorial de fazer isso, e eu fico muito grata por isso, né? Dizer também a nossa total disponibilidade e disposição enquanto mandata quilombo, né, de construir e pensar uma política pública para as mulheres lésbicas que seja construída a partir do movimento de mulheres lésbicas. Isso é muito essencial, porque se a gente não tem diálogo com o movimento, é muito difícil a gente pensar em efetividade quando essas políticas chegam, né? Então, que seja políticas pensadas junto com o movimento de mulheres lésbicas. Dizer que esse é um dia, né, para quem chegou agora ou para quem não pegou algum momento, né, hoje é dia 29 de agosto, dia da visibilidade lésbica, um dia essencial para a luta de mulheres lésbicas, um dia histórico, que a gente foi às ruas fazer esse grito. Eu acabei de chegar da marcha, a gente teve a oportunidade, inclusive, de transmitir o trechinho final da marcha na nossa live. Agradecer imensamente a companheira Eleia, porque se inscreveu, esteve aqui, contribuiu com a sua história, né, nos presenteou com essa leitura maravilhosa do seu livro, apresentando contos que são feitos para mulheres, e a gente às vezes carece, né? A gente tem muitas autoras incríveis, maravilhosas, que traçaram esse caminho para que a gente estivesse aqui. Muitas. Mas muitas das vezes a gente carece muito, né, de ter esse espaço dedicado, né, uma leitura que seja feita para a gente. Então, a gente agradece imensamente de estar aqui e poder construir esse processo. E a Eleia falou que tinha um trecho muito safadinho para contar, né, para aquecer, né, as nossas bucetas nesse momento final Adoro. da nossa live. Então eu vou fechar então com um trechinho de um conto que é o meu favorito. Não é uma realidade com a qual eu dialogo muito de perto, né? Mas, enfim, vocês vão talvez entender por quê.
no decorrer, porque a gente está falando ali de uma mulher da alta sociedade e não é o lugar que eu convivo. Mas também eu acho que nesse conto eu vou trazer um pouquinho de relacionamento tóxico, de feminicídio e como esse feminicídio está em todas as camadas, né? Você sabe que tem algumas mulheres mais vulneráveis, sim, sem dúvida, e isso tem que ser trazido à pauta sempre. É muito bom a gente lembrar que tem mulheres sempre em situações mais vulneráveis, mas ele está presente, né? O patriarcado como um todo, ele é muito nocivo, né? E esse conto vai falar um pouquinho disso, mas não nesse trecho que eu escolhi trazer aqui. Esse trecho que eu escolhi trazer é um trecho do conto Retrato. Retrato, ele vai falar de uma pintora que é lésbica, assumida, e que é uma pintora que está muito em ascensão, está bombando. Ela acaba de sair da Bienal, fez uma performance ao vivo, não sei o quê. E ela vai encontrar com uma mulher de meia idade que está num casamento muito complicado. E um casamento assim, falido, do qual ela não consegue sair porque o marido não deixa, não permite. Mas elas têm um momento a sós. Essa mulher quer muito posar para a Verônica, que é a nossa pintora, e a Verônica aceita pintar ela. E a Verônica não aceita todo mundo, mas ela aceita essa mulher em específico. E elas têm esse momento, que é um momento um pouco antes do feminicídio que acontece na nossa história, né? Esse é um conto policial, ele é o único conto policial do livro. E ele é o maior de todos os contos. Então ele é uma história assim... Ele é uma noveleta, na verdade, né? Ele ultrapassa o tamanho de conto. Eu vou trazer um trechinho que eu acho safadinho, mas que também acho safadinho assim, de uma maneira gostosinha, poética. E esse é o terceiro encontro da Verônica com a Adélia, que é essa nossa personagem de meia-idade, que está nesse casamento falido e tal. E esse é o terceiro encontro delas. A Adélia já soltou algumas coisas, a Verônica já sabe um pouco ali que o casamento da Adélia não tá legal, já sabe que a Adélia tá interessada nela, e a Verônica é uma mulher lésbica assumida e que não tem problema nenhum em ficar com várias mulheres, ela gosta disso, inclusive. E elas estão nesse momento. É o terceiro dia e a Adélia está posando nua para a Verônica. Mal entraram e a cliente tirou a roupa e se colocou no divã. A anfitriã a olhou indecisa. Foi até a vitrola e escolheu um disco, The Dark Side of the Moon. Tinham o dia todo, afinal, não se apressaria. Começou a pintar, mas sentiu que a Adélia estava inquieta. A artista, saciada, porque ela tinha tido um trelelê um tempo atrás, que eu não falei, aproveitava cada segundo da tensão entre ela e a modelo. Peraí que eu me perdi e não se importou. Vivia o calor percorrendo seu corpo e se regalava com a maneira pela qual as cores e as pinceladas se escancaravam na tela, como se tivessem vida própria. Ficou excitada e quando olhou para Adélia, para sua surpresa, ela a encarava de volta, se masturbando. Achou a cena linda, enlouqueceu. Das suas mãos saíam tintas espalhafatosas, esparramando-se pela tela e respingando em seu rosto, mãos, braços. Misturavam seu suor e escorriam pelo corpo e quase se juntaram ao líquido que sentia escorrer do meio de suas pernas. Quando Adélia teve um orgasmo, era como se Verônica o sentisse. E de onde estava, o que derramava na tela não podia ser muito diferente do próprio gozo diante do que considerava a verdadeira definição de arte. As pinceladas respiraram, recobrando o fôlego. A artista recomeçou, tendo diante de si uma nova mulher para retratar. Camadas de tinta se sobrepunham, como se ela pudesse captar cada variação das feições de Adélia, desde o primeiro momento até agora. Dos seus olhos brotavam todas as cores, verdes, azuis, lilazes, verdes, amarelos, vermelhos. Quando o sol a atingiu, impedindo que enxergasse, sabia que passava das 14. O disco já tinha tocado 3 vezes. Estava faminta. Colocou os pincéis de molho e caminhou até a modelo. Num desfile no qual, a cada passo, arrancava uma peça de roupa. Deitou-se sobre ela, nua, suja de tinta e molhada, de suor, e fez do corpo de Adélia sua tela. E juntas redecoraram o estofado do divã e quebraram a monotonia cinza de um bom pedaço de chão. A modelo arqueava-se para a Verônica, sentindo seu corpo pulsar por inteiro. Estava viva, feroz, mulher. Gritou de prazer, muitas vezes. Seus cabelos desprenderam-se do penteado bem comportado e molhados,
ondularam-se selvagens, enroscando-se pelo corpo de Verônica. Estava pronta para morrer e se entregou completamente. O som visceral que saiu de dentro dela não deixava dúvidas. Adélia tinha tantas camadas, uma mais bonita do que a outra. Renasceu em seguida e Verônica a colocou para dentro de si, esfregando-se até não ter mais o controle dos próprios movimentos. Esse é o trechinho. Esse é, infelizmente, o último encontro dessas duas personagens. Depois muitas coisas acontecem. Esse é o começo ainda desse conto, dessa noveleta, dessa historinha que está aí no Transadas. E eu gosto muito desse conto, assim, é um conto que mexe muito com a minha libido também, porque aí também ele vai numa fantasia, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por arte, muito apaixonada por arte. Eu pinto também, algumas coisas que vocês estão vendo aí foi que eu pintei, outras não. Mas esse conto, ele mexe comigo nesse lugar, sabe? Da pessoa artista. Eu tenho uma libido, assim, que ela é muito despertada por pessoas que fazem arte com plenitude. Essa plenitude do fazer artístico é uma coisa que é como se eu assistisse fazendo sexo com essa pessoa. Com quem quer que seja, que esteja ali imerso na sua criação. Assim, eu tenho muito prazer com isso, muito. E aí esse conto, por isso, assim, ele é um pouco, ele flerta um pouco com as minhas fantasias e eu gosto bastante dele. Eu só tenho isso a dizer. Eu sou uma pessoa que também tenho muito tesão intelectual, assim, né? Para me despertar muito, a minha libido, eu preciso estar totalmente associada à intelectualidade. E eu acho que essa foi uma maneira deliciosa, né, Denise? De finalizar o nosso domingo e o nosso dia de visibilidade. Ai, que bom, que gostosinho. Foi maravilhoso. Eu vou desligar essa live, minha namorada não tá aqui, tá viajando, eu vou desligar essa live. Ai, meu Deus. Sozinha. Não, a gente sempre pode se empoderar e fazer coisas pra gente mesma. Sim, sem dúvida. As pilhas aqui em casa dos vibradores que digam que elas estão terríveis, acabando todas. Não, mas que delícia. Eu tô bem encantada, adorei, assim. Então, vocês estão vendo, né? Olha cada trechinho desse livro, assim. Prazer imenso conhecer você, companheira. Ai, muito bom também conhecer vocês. Que delícia. Que a gente possa estar mais juntas, né? Para poder discutir a nossa lesbianidade, isso é fundamental em todos os aspectos, né? Que, de maneira afetuosa, como a gente teve a oportunidade, né, de fazer hoje, misturar um pouco da nossa vivência, história, falar até um pouquinho de política pública, mas também falar de afeto, né, em tempos tão furiosos, onde a nossa saúde mental, onde o país está desmoronando, Nossa. A gente está aqui também com a oportunidade de trocar afeto, de trocar carícias, mesmo que de longe, de pensar e de mexer com... Ai, não vejo a hora que elas sejam ao vivo de novo. O nosso imaginário, isso é muito fundamental. E que delícia foi essa noite compartilhar aqui com você, companheira, compartilhar isso com a Denise. E Nossa, é eu só isso. tenho a agradecer a vocês e ao PSOL, a esse setorial da visibilidade LGBTQIAPN+. Eu queria só falar um pouquinho das motivações desse livro que eu não falei. Ele não foi o primeiro que eu escrevi, ele foi o primeiro que eu publiquei. O primeiro que eu escrevi eu fiquei muito, muito apegada, não queria publicar sem ser o livro físico e tal. E aí eu já estava terminando o outro livro quando eu escrevi o primeiro conto de Transadas, que é um conto que fala... Ele é o conto mais denso, eu acho. Ele fala de ditadura da beleza, de transfobia. Ele fala desse ideal da família perfeita, que é um ideal que atravessa e fere muitas existências. E eu já estava terminando de escrever o primeiro quando eu escrevi o Escaleno, que ele é baseado num roteiro que eu já tinha escrito em 2017 e transformei em literatura. Mas a minha motivação maior, eu acho, para esse livro, para trazer essas histórias, que são histórias que, apesar de atravessarem alguns temas mais delicados, elas são histórias muito felizes do ponto de vista de existências possíveis e existências que encontram a felicidade, né? Isso vem muito da minha trajetória, de só me deparar com histórias com finais infelizes. E de, durante um bom tempo da minha vida de mulher lésbica, achar que eu estava condenada à infelicidade, né? Por só ter nos poucos retratos que eu conseguia trazer para a minha vida e compartilhar, né, com eles a minha história solitária, porque durante muito tempo eu não dividi com ninguém que eu era lésbica, exceto com as mulheres com quem eu ficava.
Eram histórias muito cruéis, muito sofridas, e a gente ainda tem um retrato muito presente nisso, né? As autoras independentes, elas vão de encontro a isso, elas quebram essa hegemonia desses finais infelizes, né? Mas as autoras independentes também ralam muito para conseguir atingir algum público. E é importante, como você falou, Débora, que a gente procure saber, que a gente consuma. Autoras pretas também. Eu queria até indicar um livro chamado Carnaval Amarelo, que é de uma mulher preta, militante, da militância preta lésbica, Carnaval Amarelo. E eu acho que é isso, sabe? A gente subverter essa história que é contada pra gente e que é contada, eu acho que contada por sujeitos que pretendem manter, né, essa ideia de que só o cis hétero normativo, o cis hétero esse patriarcado que tá aí, né, capitalista e selvagem e tal, que só ele que tem vez, e isso é mentira. Nós temos sim, apesar de todas as dores, de todas as lutas, de todos os lesbocídios e LGBTQ e APN+, sídios, a gente tem sim também histórias de vivências felizes e bem-sucedidas. Eu quis muito frisar isso nesse livro, sabe? Ele atravessa vários temas, várias existências, são histórias completamente diferentes, mas todas prezando por essas mulheres que, sim, elas têm, e nós temos um final feliz. E um meio feliz também. A nossa trajetória não é só de dor, não é só de dor. Então, acho que essa foi a minha motivação principal para escrever o Transadas. Somos mulheres, sim, com todo o direito à felicidade, como qualquer outro ser humano. Sejamos lésbicas, sejamos translésbicas, sejamos agêneras, sejamos, enfim, não importa. Tudo, que incrível. É sobre isso mesmo, né? Que felicidade compartilhar esse momento aqui com você. Dê, você quer terminar? Olha, eu quero só agradecer as duas, em nome da Setorial LGBTQIA+. A Débora também faz parte da Setorial com a gente, né? Também é uma membra sapatão da Setorial. E esse papo foi incrível e acho que abre até caminho para novas experiências, né, Dé? De repente, convidar essas manas da quebrada para a gente fazer sarau com elas também. Né? A gente agora viu e fez sucesso, os comentários foram incríveis aqui no chat, muita participação, muita gente adorou o seu trabalho, muita gente falando aqui que legal. Vai comprar um livro. Eu tenho muito a agradecer às manas estão fortalecendo demais, eu só tenho a agradecer, assim, muitas, as escritoras e as consumidoras de literatura lésbica, muito a agradecer, todas. E a vocês, muito, obrigada. Se vocês quiserem dar mais uma palavra... Cara, eu só quero agradecer vocês, agradecer pela oportunidade de estar aqui, sabe, num evento público, falando um pouco sobre as nossas vivências, sobre a nossa existência. Eu só tenho a agradecer e a comemorar, de verdade, assim, estou muito feliz de estar aqui. E lembrando que a gente tem sim que lutar por muitas manas lésbicas que ainda não desfrutam de uma situação na qual elas possam se sentir livres, sem medo. Isso mesmo. Você quer... Acho que travou a conexão dela. Ih, caiu. Bom, a gente já estava terminando mesmo, então vamos encerrar. Né? Muito obrigada. Obrigada, Denise. Eu que agradeço vocês. Muito obrigada. Obrigada. A gente continua conversando depois para mandar livro para vocês. Tá bom. Tá já combinado. Prazer enorme, viu? Obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu, que participou, que escreveu no chat, que mandou mensagens aqui. Infelizmente não deu para ler todas, ou felizmente, porque são tantas que a gente não dá conta de ler. Obrigada, pessoal. Obrigada, Elia. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada, gente. Um beijo imenso. Tchau. Você tá aí? Tchau. Tchau. É que eu caí, mas eu voltei. Um beijo. Tchau.